Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração com o tema da semana, Start para uma decisão. Estamos no Evangelho de João capítulo 6, o versículo 9, a parte A que diz: Está aqui um rapaz, ou menino, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Queridos, estamos no quinto start, ou decisão, ou ponto de partida, que foi através do menino na multiplicação. O que nós precisamos entender sobre a multiplicação, que são dos pães e dos peixes, é que para o milagre acontecer, foi necessário o start da decisão. Perceba, o start da decisão, ele produziu 3 fatores. E por que o start da decisão? Porque esta decisão de abrir mão do que tinha, ela partiu deste menino. Não sabemos ao certo a idade dele. Pode ser que tivesse 9, 10 anos, 13 anos, quem sabe. Mas a decisão foi deste menino. Ninguém tomou a merenda dele, ninguém tomou o seu lanche, ninguém tomou aquele seu alimento e produziu o milagre na marra, na força, não. Ele teve o start de tomar esta decisão. E que a gente precisa entender que o start da decisão, ela produziu 3 fatores. O primeiro fator que ele produziu foi o fator percepção. É possível que no meio da multidão, alguém com algo para comer. Se aquele menino não tinha, possivelmente, entre mais de 10 mil pessoas, alguém poderia ter também. Alguém além daquele garoto deveria ter alguma coisa, ainda que fossem simples pães e peixes. Para quem não sabe, esses pães e esses peixes normalmente esses que a gente chama de broa árabe ou pão árabe. E os peixes eram peixes pequenos que eram conservados, seja no vinagre, seja no sal. E esse menino estava ali com a sua merendinha porque era a comida do pobre da Palestina. Normalmente era esse tipo de alimento que eles tinham para comer, mas o start, o ponto da decisão que levou o menino a fazer parte dessa história tão linda na Bíblia foi a sua percepção, ou melhor, ele viu muitas pessoas que não tinham o que comer. Irmãos, como é bom quando alguém tem esta percepção de perceber a necessidade. Eu acho interessante que Mateus 13 e o versículo 16, ele diz exatamente desse jeito. Mateus 13, versículo 16. Olha o que diz a palavra. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Olha que coisa linda. Bem-aventurado, feliz aquele que percebe, aquele que vê, aquele que observa a necessidade. E este menino, ele teve esta percepção. Isso é maravilhoso, que a gente também tem essa mesma percepção desse garoto. O segundo fator que eu acho muito interessante aqui é o fator altruísmo. Por quê? O menino não apenas percebe a necessidade, mas ele também sentiu compaixão daquelas pessoas. E quando eu olho aqui para o Evangelho de Mateus, no capítulo 10 e o versículo 42 diz assim, olha, e qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. O que Deus está falando? Um copo de água simples que você der a uma pessoa, um copo de água simples que você der a alguém que esteja sedento, Deus já vai te abençoar por isso. É claro que a gente não vai fazer isso porque ele receber nada do Senhor, não. A gente tem que fazer porque o altruísmo, ou o sentimento, ou se colocar no lugar do outro, tem que ser a nossa prioridade. Então, este é o primeiro fator. O segundo fator. O primeiro fator foi a percepção, o segundo, o altruísmo. Mas o terceiro fator aqui foi confiança. Perceba, o garoto não confiou a matéria-prima do milagre, ou os pães e os peixes, na mão de qualquer pessoa, não. Ele entregou na mão da pessoa certa, ele confiou nas mãos de Jesus. Irmão, só Deus faz milagre, só o Senhor Jesus faz milagre. E ele confiou e poder simplesmente falar, não vou dar nada não, está todo mundo com fome, eu vou também, eu vou comer o meu, cada um que se vire.
Os próprios discípulos tinham para Jesus: Senhor, manda eles irem embora para que arrume comida por onde quer que eles passem. E a palavra de Deus não deu ouvidos a isso. Mas esse menino, o pouco que ele tinha, ele confiou nas mãos de Deus e o milagre aconteceu. Que você faça o mesmo, minha irmã, meu irmão, que em nome de Jesus Deus te use poderosamente, porque o quinto e último start ou decisão que abençoa a vida de muitas pessoas veio através de um menino na multiplicação. Eu não sei o nome dele, não sei a idade dele, eu não sei de onde ele veio nem para onde foi, mas eu sei que ele foi usado por Deus e que a gente também seja. Vamos, Jesus, nos ajude a ser igual essa criança, que abra mão daquilo que para nós pareça ser tão importante. Com certeza vai ser muito mais na vida de quem está mais necessitado do que nós. Em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou no seu coração, curta, comente e compartilhe. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Até a semana que vem, se Deus permitir.